92, verso 12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Amém? Esse é o resultado na vida daqueles que servem a Deus. Não tem absolutamente nada, pessoal, que possa destruir, nem a morte. Nem o quê? Nem a morte. A morte, na verdade, não é o fim para aqueles que servem a Deus. Nem a morte os destrói. Não existe absolutamente nada que destrua uma pessoa que serve a Deus. E nós temos visto isso no passar dos anos. Pessoas que há 10, há 15, há 20, há 30, 40 anos, que servem a Deus, não carregam apenas um nome de cristão, ou têm uma Bíblia aberta dentro de casa, não, servem a Deus, têm uma vida pautada na palavra de Deus. A gente já viu essas pessoas passarem por tantas coisas e permanecerem firmes na fé. Ao contrário daqueles que têm todas as condições, humanamente falando, de se dar bem na vida, têm todas as características de um vencedor, mas levam ou vivem uma vida fadada ao fracasso. Ela tem todas as condições favoráveis, mas absolutamente nada prospera nas suas mãos. Olha a diferença. Davi disse, como ele está falando aqui em outro salmo, ele disse: eu já fui moço, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo sequer ser desamparado. Quando ele fala sobre o cedro do Líbano, eu fui pesquisar. Por que que Deus, ele diz que aqueles que servem a ele são como o cedro do Líbano? O que que eu tenho a ver com o cedro do Líbano? E eu fui aqui pesquisar e eu achei isso aqui maravilhoso. Estudos revelam que o cedro do Líbano é a planta que, quando você planta ela, em 5 anos, preste atenção aqui em mim, para você entender quem é você comparado ao cedro do Líbano. 5 anos, o cedro cresce 5 centímetros para fora da terra, mais 3 metros de raiz profunda. 5 centímetros para fora da terra, mais 3 metros de raízes. Ele se preocupa primeiro com aquilo que ninguém vê, mas é o que garante, que sustenta ele nos dias das tempestades. Você olha e vê aquela plantinha de 5 centímetros, qualquer um pode arrancar, qualquer um pode fazer mal para ela, mas ninguém sabe, ninguém faz ideia dos 3 metros de raízes que ele tem. Aliás, tem até uma foto aí, não tem? Do cedro do Líbano. Assim são aqueles, olha aqui, ó, assim são aqueles que estão apegados a Deus. Ele disse: é como o cedro do Líbano. Essa planta cresce 40 centímetros por ano, depois dos 5 anos. Ela vai crescer 40 centímetros por ano,
mas não vai parar de crescer a sua raiz. Ela já tem 3, 4 metros de raiz. Essa planta, o cedro, é a única árvore que se torna milenar. Lá no Líbano, você encontra cedros que têm mais de 1000 anos. Vai chegar um tempo em que ela vai parar de crescer tanto, 40 centímetros por ano. Vai crescer apenas 1 centímetro por ano, mas nunca vai parar de crescer. Aos 40 anos, o cedro do Líbano começa a dar frutos, não frutas. Fruto, que significa sementes. Ele se multiplica. Mas antes de tudo isso, ele se preocupou primeiro com o que, gente? Com as raízes. Então vem os ventos e o cedro, todas as árvores são atingidas. O cedro permanece lá. Devido à demora para ele crescer, o tronco dele se torna denso. Aliás, as construções todas do passado, inclusive do templo de Salomão, foram feitas sempre com cedros. Aqui no Brasil tem a araucária, que é da mesma família, que dá o pinhão. O tronco é tão denso que não tem inseto, não tem praga, não tem nada que consegue adentrar o seu tronco e prejudicá-lo. Eu li também que quando uma árvore, a raiz dela chega na rocha, pega uma rocha, ela para de crescer. Toda árvore cresce um pouco a sua raiz, deu numa rocha, ela para de crescer. O cedro é diferente. O estudo revela que o cedro, quando encontra uma rocha, ele abraça essa rocha com a raiz. E na Bíblia, várias vezes nós ouvimos Jesus falar da rocha, que representa o próprio Senhor Jesus. Amém? E quando nós estamos abraçados no Senhor Jesus, quando as nossas raízes estão envolvidas nele, não tem nada que possa nos derrubar, nos destruir. Quem está entendendo? Quer ver? Deixa eu ler aqui para vocês. Quando a semente germina, ocorre um crescimento para cima. Troncos, galhos, folhas, flores e frutos. E outro crescimento tem que acontecer para baixo. Raízes. Nossa vida não pode ser apenas algo exterior, mas interior. A raiz garante firmeza, nutrição e sobrevivência para a planta. Então tem gente que se preocupa com a aparência. Ela quer que os outros vejam. Ela quer mostrar alguma coisa. Mas quando você se preocupa com o interior, na sua intimidade com Deus, as raízes crescem. Amém? No seu relacionamento com Deus, na sua fidelidade para com Deus, que o homem não vê, que o pastor não sabe, mas no seu íntimo com Deus, a sua raiz cresce. E você vai fazer a diferença na hora das dificuldades, porque os problemas virão para todos, para o cristão, para o não cristão, para o crente, para o não crente, para o ateu, para o incrédulo, para todos. Mas a diferença se dá nas raízes. Lembra da parábola que Jesus falou sobre os 2 fundamentos? Lá no livro de Mateus, capítulo 7. Se você tiver sua Bíblia ainda, abra aí para a gente olhar rapidinho. Mateus capítulo 7, por favor.
versículo 24. Entendeu por que ele nos chama de cedro do Líbano? Nada consegue nos destruir. Amém? Nada. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha-se ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, olha aqui, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Agora grava esse versículo 25 aqui, Caiu a chuva, que mais? Transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Grave esse versículo, põe um 26. Todo aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, não tem raízes, será comparado ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Agora olha o versículo 27, é o mesmo do 25. O mesmo 25 repete no 27. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. A única diferença está aqui, E ela o que, gente? Agora bota o 25. E ela não caiu. A diferença está aqui. Uma estava sobre a rocha, porque foi edificada sobre a rocha. Ela não caiu. Agora versículo 27. Ela desabou, sendo grande a sua ruína. Aonde está a diferença? Nos problemas? Não. Aonde eu tenho edificado a minha vida, a minha casa. O problema é igual para todos. Pastor, parece que eu nasci no dia errado. Parece que eu não tenho sorte. Parece que eu saí de casa com o pé esquerdo. Não, não é isso. Os problemas, como o sol, vêm para todos. Como a chuva, vem para todos. A diferença, minha irmã, meu irmão, é onde nós temos edificado a nossa casa, a nossa rocha. Estamos enraizados, temos raízes profundas. O cedro do Líbano não depende de chuva. Se chover, beleza. Se não chover, a minha raiz vai lá onde está a água. Eu não vou ficar esperando a chuva cair. Eu vou até a fonte, diga glória a Deus. Eu não vou esperar tempos fáceis. Aliás, tempos difíceis formam pessoas fortes. Diga isso. Tempos difíceis formam pessoas fortes. Se você quer ser forte, então encare os tempos difíceis. Enfrente os tempos difíceis, não murmure, não reclame, não fique questionando, apenas enfrente-os. Deus já nos deu armas para isso, a fé, o nome de Jesus, a palavra dele, a promessa dele. Nós já temos as armas para vencer. Só vamos ser vencidos se nós permitirmos isso. Quem decreta o seu fracasso? Você sabe? O diabo? Deus? O patrão? A sogra? Quem decreta o seu fracasso? Faz com o dedo assim para cima, assim, Quem decreta o seu fracasso? Segura o dedo assim. Agora aponta para cá. Você achou que era Deus, né? Tem gente que gosta de apontar um dedo, não é? Eu sou o único que posso decretar o meu fracasso. Como é que o diabo que já foi derrotado vai decretar a sua derrota? Ele já foi derrotado, diga amém. Ele só pode entrar quando você decreta a sua derrota. Se você decreta o seu fracasso, você abre a porta para ele entrar. Não dá mais. Não tem mais jeito. Não é possível.
Não tem como. Você está decretando o seu fracasso. Aí você está dando uma brecha enorme para Satanás entrar. Ele entra onde já foi decretada a derrota. Ele entra onde já foi decretado o fracasso. Esta pessoa, esse homem insensato, é o exemplo de muitas pessoas aí fora. Elas se preocupam na agilidade das coisas, na pressa das coisas. Ela quer tudo para ontem, ela quer ver resultado, ela quer que a coisa aconteça. E não se preocupa com o que é mais importante. Está aqui o Joãozinho, que é engenheiro. E você melhor do que ninguém sabe. Poderia até dar uma aula para a gente aqui. Numa construção, numa obra, o que é mais importante? É a cor da tinta que vai usar? É a porta que vai colocar? É o quê? É o alicerce. É o que vai embaixo que ninguém vê. É o que está escondido, que leva mais tempo, mais trabalho, mais empenho, mais sacrifício, mais esforço, e ninguém vê. Para chegar até o topo, primeiro tem que ter raízes, se quiser permanecer. Aquele que construiu na areia foi rápido. Sim ou não? Claro. Imagina cavar na areia. Foi simples, não teve tanto trabalho e cresceu rápido. Mas na mesma proporção que sobe, desce. Aquele que construiu na rocha, talvez aquele que estava na areia, começou depois, passou dele. Aquele que continuava quebrando pedra. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você hoje está quebrando pedra, mas é para construir sua vida sobre a rocha, continue. Não se preocupe com o tempo. Porque quando você crescer, ninguém vai conseguir te derrubar. Amém? Como eu disse, os seus momentos com Deus, a sua intimidade com Deus, faz a sua raiz crescer. A sua intimidade com Ele. E aí pode vir chuva, pode vir vento, pode vir o que vier, não vai desabar. Quantos que você diz assim, puxa, quem diria, hein? O fulano, com tantas coisas, com tantas condições, sumiu, se acabou em nada. Quem diria que aquele casamento que foi um espetáculo, que aquele casal que combinavam tanto, que diziam se amar tanto, não deu em nada. É que as pessoas querem viver de aparência. É verdade, mas aqui em Blumenau não tem ninguém assim, diga glória a Deus. Não se preocupe, Deus não vê o exterior, Deus vê o coração. Como estão as suas raízes? Se você tem raízes, o diabo não vai arrancar você. A planta que nasce, que cresce sem raízes, primeiro o sol quente que sai, torra, morre. O cedro tem 5 centímetros para fora da terra, mas 3 metros de raízes. Talvez olhando, ninguém dê nada por nós, mas ninguém sabe aonde estão as nossas raízes, em quem nós cremos, em quem nós confiamos. Versículo 28, tem Mateus, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Quando a palavra vem de Deus, não tem como não ficar maravilhado. Amém?